Seu time tá precisando de um goleiro, ou de um atacante, ou de um volante, enfim, não interessa. Tenho certeza que nesse vídeo você vai sair com um bom nome para sua posição, para você ir lá no Instagram, né, na rede social do seu time e falar: cara, contrata esse jogador que ele tá aí dando sopa, beleza? E qual que é a única premissa que eu trouxe aqui nesse vídeo? Eu fiz uma lista, 11 jogadores que podem chegar a clubes brasileiros aí, porém, jogadores que já estão sem contrato nenhum, só falta assinar com outro clube, ou jogadores que estão terminando o contrato com o seu clube atual, ou seja, bateu aqui fim de dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, então a sua saída é muito mais facilitada. E óbvio, sem aquela loucura, né? Ah, o Lewandowski tá terminando o contrato com o Barcelona, o Mike Maignan terminando com o Milan. Não, tá? A gente sabe que esses jogadores têm muito mercado europeu e não vão escolher vir pro Brasil. Aqui eu trouxe nomes que realmente podem reforçar clubes brasileiros, beleza? Depois você comenta aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve também se você gostar do conteúdo, qual que pode encaixar aí nessa equipe. Vamos começar com o goleiro de cara então, sem muito blá blá blá, né? Começando com o goleiro Dominik Livakovic. Por que eu acho que ele é uma ótima opção para clubes brasileiros? Porque ele manifestou aí o interesse de mudar de clube, pelo fato que ele quer ir para a próxima Copa do Mundo. Você não lembra quem que é ele? Calma que eu vou refrescar sua memória, talvez você vai ficar um pouco triste comigo. Mas é basicamente o goleiro titular da seleção da Croácia na última Copa do Mundo de 2022, que pegou pênalti contra o Brasil e nos eliminou, tá? Simplesmente isso. Grande verdade é que rolou um hype muito grande em cima dele, tá? Ah, ele ia pro Bayern de Munique, ia ser o reserva do Neuer, substituto do Neuer. Acabou que não rolou nada disso. No fim das contas, né, o Livakovic, que jogava no modesto Dinamo Zagreb, que obviamente grande na Croácia, mas a caráter europeu nem tanto. De lá, ele foi pro Fenerbahçe. Mas no Fenerbahçe, o que rolou, tá? O Fenerbahçe, ele teve um momento de titular, tá? Mas chegou a pegar banco até mesmo para goleiro turco lá, que me falha agora o nome. E aí depois o Ederson chegou. O Ederson saiu do City, foi pro Fenerbahçe, e aí ele foi emprestado pro Girona em La Liga, sua primeira experiência. Só que por lá, como vocês estão vendo, ele não joga, né? E por isso ele realmente quer sair e tem contrato até junho de 2026. Então uma saída poderia ser muito facilitada por aqui e é um excelente goleiro. Aí dispensa a apresentação na questão de qualidade. Então, ó, bom nome. Eu até queria colocar o Pedro Galese aqui, pra quem não sabe, o goleiro da seleção peruana, mas os brasileiros bobearam, velho, porque ele saiu do Orlando City, avisou, tudo mais, ele tinha muito tempo por lá, era ídolo e já tá fechando com o Deportivo Cali, mas ainda dá pra atravessar, tá? Então, aí fica também uma opção adicional, beleza? Esse daqui já é um pouco mais fechado, mas cara, Livakovic caberia facílimo no futebol brasileiro. Vamos de zagueiros? O primeiro deles é um chileno, Guillermo Maripan. Bem verdade que a geração chilena agora tá feia, né? Tá mal. Mas o Guillermo Maripan é um ótimo zagueiro de 1,93 m e, cara, o que eu já vi ele fazendo de gol de cabeça, é muito forte na bola parada, é brincadeira nos seus clubes. Tanto no Mônaco, que tinha uma bola parada muito forte, quanto também no Torino, ele começou na Universidade Católica. Então um cara que tem praticamente a carreira toda de experiências no futebol europeu e hoje tá jogando pelo Torino, que com todo respeito, meu, já que Casagrande talvez ficaria triste comigo, pô, não é grande coisa também tirar um jogador do Torino. E aí pesa o fato de ele ser um sul-americano, que aí facilita muito na língua, nos costumes, conhece obviamente o futebol brasileiro e seria uma ótima opção para um zagueiro que é forte no jogo aéreo, principalmente, tá? E aí, obviamente, contrata até dia 30 de junho com o Torino. Cara, vale a pena, hein? Bom zagueiro, gostaria do meu time, inclusive. Depois, um zagueiro do lado esquerdo, Matheus Reis. Aí todo mundo, talvez que seja São Paulino e tudo mais, vai falar, cara, mas ele não é lateral esquerdo? Sim e não. Por quê? Cara, o Matheus Reis, ele tem uma história maluca, porque ele não tem uma carreira assim tão alto nível aqui no Brasil. Obviamente ele surge ali em um bom momento no São Paulo, depois no Bahia, no São Paulo primeiramente, vai pro Bahia, começa a jogar bem, volta pro São Paulo e do São Paulo ele vai pra Europa. E aí, como muitos brasileiros no futebol português fazem, o que aconteceu? Ele começa no Moreirense, passa pro Rio Ave, vai desempenhando muito bem e cai no Sport. O Sport joga com linha de 3, tá? Linha de 3 zagueiros. E aí com isso, ele acaba virando no Sport muito mais um zagueiro pelo lado esquerdo do que propriamente um ala do lado esquerdo. Só que hoje, tá? A situação mudou, ele já foi capitão do time. Só que com o novo treinador, tem Max Araújo, tem também o Nuno Santos, se não me falha a memória, também é um outro ala esquerdo. Ele tá ficando praticamente no banco, mas é um jogador de 30 anos ainda. Então ele pode muito bem, principalmente para quem joga com 3 zagueiros aqui no Brasil, ser uma ótima opção, tá? Pode jogar do lateral esquerdo também? Também pode. Também pode jogar de ala? Também pode. Então, assim, um jogador polivalente que eu tenho certeza que seria extremamente útil. E óbvio, né? Pelo fato de ser brasileiro, fica tudo mais fácil pra gente pensar nessa contratação real. Beleza? Vamos de lateral direito. Talvez esse daqui seja o grande devaneio dessa lista. Mas, por que não?
Se a gente tem, por exemplo, o Memphis Depay jogando aqui no Brasil, um holandês, né, que também, obviamente, tem uma cultura de muito mais de língua inglesa, por que não James Tavernier? Pra quem não sabe, pesquisem, tá? Depois vocês dêem uma olhada, James Tavernier, All Goals, All Skills, qualquer coisa do tipo. Cara, ele é um ídolo no Rangers, mas o Rangers tá numa fase horrorosa e ele tá em fim de contrato, já tá com seus 34 anos e, na minha opinião, ele não tem grande mercado assim, por exemplo, no futebol Premier League. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele já não joga mais Premier League. E aí, pode ser uma boa oportunidade. E é um excelente cobrador de faltas, um lateral que faz muito gol. Se não me falha a memória, ele é um dos maiores laterais direitos artilheiros do mundo. Eu sei que tá entre os 5, pelo menos. Acho que ele é terceiro, se não me falha a memória. E pra quem não conheceu, talvez pelo nome, ele é irmão do Marcos Tavernier, que joga no Bournemouth. Então, assim, uma opção de muito alto nível, apesar de, obviamente, já estar no seu descenso de carreira. Mas eu acho que o futebol brasileiro ainda ia conseguir desenrolar e desenrolar muito futebolisticamente falando. Na lateral esquerda, a oportunidade está na Espanha com o Juan Bernat. Provavelmente vocês já devem ter visto esse rostinho por aqui, que obviamente ele jogou em grandes clubes, né? Jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Bayern de Munique, jogou no Benfica, Villarreal, enfim. Bem verdade que os últimos momentos aqui da sua carreira não são momentos de grande brilhantismo, mas é um lateral muito bom, muito voluntarioso, principalmente para as equipes que precisam de um jogador mais ofensivo, que eu acho que nesse ponto foi onde ele sempre foi um pouco mais forte. Tem 32 anos ainda. Última passagem foi no Getafe, então é um jogador ainda mais fácil da gente se aproximar. Por quê? Não tem contrato, não tem vínculo com nenhuma equipe e ainda por cima, né, tem o fato de ter jogado no futebol português, então provavelmente teve contato com brasileiros e obviamente com a língua portuguesa. Então, cara, olha a oportunidade aí, defendeu a seleção espanhola, tal, experientíssimo, e eu acho muito melhor que o Juan Fran, tá? Juan Fran que defendeu São Paulo e, cara, sempre achei horrível no Atlético de Madrid, diferentemente do Bernat, que eu sempre achei um bom jogador. Seguindo, aí a gente chega no brasileiro. Casemiro voltou para a seleção brasileira, tá voando, mas aparentemente o Manchester United não vai renovar com ele. Bem verdade que aqui seria muito vontade do atleta. Por quê? Porque o Casemiro, apesar de seus 33 anos, é um jogador extremamente respeitado e com razão lá na Europa, pelos títulos que ele venceu principalmente pelo Real Madrid, mas teve uma passagem muito boa pelo Porto. E eu acho que mesmo devido a todos os problemas que tem o Manchester United, ainda é um Casemiro que desempenha de alto nível. Eu sei que muita gente já pensa automaticamente, pô, São Paulo. Será? Será que o Casemiro não jogaria em outro clube? Eu acho que talvez sim. Pra quem não lembra, tá? Eu acompanho de perto, mas o Casemiro não saiu tão prestigiado assim da equipe paulista. Era um jogador que era muito criticado, né? Até o pessoal falava que ele era um pouco marrento e tudo mais, e talvez ele era mesmo. Mas enfim, não acho que ele tem todo esse vínculo somente com o São Paulo. Só que aí tem um grande problema, né? Se quiser agora, né? Pra já, aí provavelmente vai ter que pagar um valor ali adicional e talvez ele é um dos mais caros aqui da lista que eu fiz. Então assim, tem essa questão, vai muito mesmo da dependência ali do Casemiro falar, não, eu quero jogar em tal clube, o projeto é bom, logo eu tô aí jogando Copa do Mundo, que provavelmente ele vai, que foi um dos grandes acertos do Ancelotti trazer ele de volta. E aí depende muito do atleta, né, da vontade dele. Seguindo, um outro meia central é o Léo Bittencourt, tá? Leonardo Bittencourt, que fez toda a sua carreira na Alemanha. Inclusive ele nasceu em Leipzig, mas ele é brasileiro, né? Como vocês estão vendo aí pelo nome. E aí, cara, ele tem uma história brilhante por lá. Inclusive, defendeu o Borussia Dortmund. Tá vendo? Ó? Saiu lá do Energie Cottbus, foi pro Borussia Dortmund, jogou Hannover, jogou Colônia, jogou Hoffenheim e por último estava aí no Werder Bremen, onde ele está de saída, né? O vínculo dele aí já terminou. Então é um jogador aberto a propostas do Brasil. Por quê? Ele deu uma entrevista e falou, cara, eu nunca joguei no Brasil, tá? Querendo ou não, tem os vínculos ali, por mais que eu não tenha nascido no Brasil, quero jogar um dia no Brasil. Vi que o Atlético Paranaense tá de olho, mas eu acho que ele cabe em time de Série A, viu? Óbvio que o Atlético Paranaense também vai jogar Série A. Mas enfim, é um muito bom jogador. E qual que é o estilo dele? Ele sempre foi um meia que jogava mais pelos lados. Hoje, um pouco mais experiente, com 32 anos apenas, eu diria, ele é mais meia central, então é um jogador mais articulador, domina a bola, tem uma bola parada boa, também chega ao ataque, chuta de fora da área. Então, cara, é uma ótima opção aí pra quem quiser e tem certeza não vai gastar grande coisa, tá? É um jogador que já tem um valor baixo, né, de mercado, segundo o Transfermarkt, 1,2 milhões aí só. E também já tem sem clube, então é uma boa opção. Seguindo agora um pouco mais avançado, a gente tem o Sérgio Canales, que aliás, né,
o Grêmio fez proposta, né? Disse que fez proposta, depois deu uma despistada e tal. E, cara, voando ali no Monte Rei, só que teve alguns problemas, principalmente externos, né? Problemas com treinadores esse ano e tudo mais. Não que ele seja um jogador indisciplinado, tá? Mas teve alguns probleminhas por ali. E, cara, defendeu a seleção espanhola, foi revelado no Real Madrid, jogou no Betis, jogou no Sevilha, jogou na Real Sociedad também. E assim, é um cara que eu gosto bastante, que é um meio articulador, canhoto, muita qualidade. Eu acho que provavelmente o pessoal viu ele ali no Mundial. Vale muito a pena, cara. Sérgio Canales. Só que, né, por estar no futebol mexicano, a gente pensa, pô, mais barato e tal, mais tranquilo de contratar. Nem tanto, né? Porque os times mexicanos têm muito dinheiro, então não vai abrir as pernas de qualquer jeito, tá? Então pode esperar que, obviamente, quem quiser vai ter que gastar um pouquinho, se quiser agora, se não, espera o contrato terminar. 34 anos, né? Não tem um grande vigor físico, que também não foi na sua carreira toda a sua melhor qualidade, né? Principalmente com a bola no pé, né? Correndo, é um jogador muito bom articulador. Seguindo, uma surpresa aqui, Georginio Wijnaldum, né? Holandês, ficou muito conhecido nos tempos de Liverpool, era um meia central que chegava bastante no campo de ataque e agora, aos 35 anos, cara, fazendo horrores na Arábia Saudita. Pra quem vê o futebol saudita sabe, tá? Inclusive dá pra gente até colocar um pouquinho aqui dos números dele, mas assim, é um capitão do Al-Ettifaq, é o principal jogador aí do Al-Ettifaq, né, que não é um grande, maior clube aqui da Arábia, mas é um dos clubes que brigam ali na parte de cima da tabela geralmente, e ele já fez 27 gols e 11 assistências. Por quê? Porque essa versão do Wijnaldum, tá, diferentemente do que a gente tá acostumado com um meia central, tá jogando um pouco mais adiantado, tá? Então, eu diria que para os clubes que quiserem um meio um pouco mais ofensivo, de mais chegada, de fazer gol mesmo de fato, e obviamente articular, o Wijnaldum é uma ótima opção e tá muito bem fisicamente, tá? Tá jogando praticamente todos os jogos por lá, então esses 35 anos aí pode ser até um leve engano. Aí quem sabe, né? O Memphis dá uma ligadinha ali, você que tem que jogar no Corinthians e tal. Será? Não sei. Quem sabe? Vamos ver. E aí depois a gente chega no ataque, já que esse time está formado no 4-4-2, eu coloco Paulo Dybala. Esse aqui muita gente gostaria de ver. Aliás, eu tenho uma opinião informal aqui do Paulo Dybala, né? Ele é o tipo de jogador que talvez não entrega tanto, mas a gente sempre esperou muito dele, tá? Óbvio, teve um momento primoroso na Juventus, tá? Também teve ótimos momentos na Roma. É um cara que eu gosto muito de ver jogar. Não é, né, aquele craque que talvez todo mundo esperava, pelo menos eu penso dessa forma. E fato é que hoje, né, com a ascensão do Matias Soulé, que também é argentino, o Paulo Dybala tá um pouco mais escanteado. E aqui tem um grande problema. Quem contratar, o clube brasileiro quiser trazê-lo, já espera que, infelizmente, ele vai perder jogos por lesão, né? O maluco é de vidro, velho. E talvez por isso a carreira dele não alavancou tanto assim como todo mundo esperava. Só que assim, uma qualidade realmente indiscutível. Eu coloco ele aqui como um segundo atacante, né? Mas também pode jogar como ponta direita, não ponta direita de avançar em velocidade, mas de trazer pro meio e bater pro gol. Lembrando, tá? Que o Paulo Dybala saiu muito cedo, saiu do Instituto, né? Que é o clube dele, inclusive ele fala que ele torce, né? Depois saiu pro Palermo, pra Juventus, da Juventus pra Roma. E foi isso, né? Um cara que ficou bastante tempo nos clubes que ele atuou. Bem verdade, tá? Que já tem uma conversinha, um papinho aí, que o Leandro Paredes quer levar ele pro Boca. Se vai conseguir ou não, outra história, mas financeiramente, com todo respeito ao futebol argentino, a gente dá de 10-0 nesse quesito nele. Então, se ele quiser falar, cara, não, vou querer a melhor proposta, vou querer jogar num grande clube, certamente ele pode vir jogar aqui no Brasil, né? Tudo indica que ele não vai renovar o contrato com a Roma. E por fim, lá no ataque, eu tenho mais um argentino, Maurito Icardi. Todo mundo vai torcer o nariz, o maluco vai pegar a mulher do outro e tudo mais. Aí isso aí não é problema nosso, né? Cada um cuida das suas esposas aí. Mas, por que eu coloco o Maurito Icardi por aqui, cara? É um jogador extremamente goleador. E foi isso em toda a carreira. Não teve vida longa pelas questões pessoais ali na seleção argentina. Mas é um jogador que entrega muito a nível de clube. No Galatasaray, como vocês estão vendo, ele é de fato capitão, mas ele perdeu bastante prestígio com o crescimento do Victor Osimhen, nigeriano, que tá fazendo gol a rodo. Então, hoje, o Icardi ele só é titular quando o treinador do Galatasaray fala assim, ó, hoje a gente vai jogar com 2 centroavantes, tá? Caso contrário, ele é um jogador que sai muito mais do banco. Tanto é, tá, que os números falam por si só. 35% dos jogos como titular, 46% dos minutos em campo. Só que dá uma olhada a entrega de gols do Mauro Icardi ainda. São 16 jogos que ele atuou, obviamente a maioria sendo do banco de reserva, e mesmo assim ele marcou 9 gols, cara. Tá? Então assim, é indiscutível o que a gente pode esperar. E se a gente pega os números dele no Galatasaray, simplesmente 110 jogos, 70 gols. Só isso, tá? Claro, aqui a gente vai ter uma disputa de Europa.
né? Porque o Mauro Icardi tem sim aí propósito de Europa. Inclusive eu vi uma parada do Milan, né? Nossa, até é difícil imaginar ele com o uniforme do Milan depois de tanto tempo ali na Internacional, né? Foi basicamente o que o Lautaro é hoje. O Mauro Icardi foi na Inter, para quem não lembra, né? Era capitão, principal jogador, fazedor de gol e, enfim, símbolo do clube. Aliás, uma conexão muito boa de Internacional com jogadores argentinos. Vide, por exemplo, o Javier Zanetti está por lá até hoje, né? E aí, nosso time ficou assim, então. Livakovic, James Tavernier, Guilherme Maripan, Matheus Reis, Juan Bernat na linha de zaga, Léo Bittencourt e Casemiro no meio campo, Canales, Wijnaldum, Mauro Icardi e Paulo Dybala. Quem que você gostaria aqui no seu time? Depois você comenta aqui embaixo. Lembrando que ainda tem outros nomes, como por exemplo, Lorenzo Insigne, que eu acho difícil, por isso que eu não coloquei, porque provavelmente eu acho que ele já tá mais querendo parar do que querer jogar, né? Já tá meio na MLS, se ficar, fica no futebol italiano, tá? Mas ainda o jogador pode desempenhar bem. O Fabinho, esse daqui possível, só não coloquei porque é a mesma posição ali do Casemiro, mas é um cara que quer ir para a próxima Copa do Mundo, tá bastante tempo no Al Ittihad, né? Mas é um jogador obviamente um pouco mais caro se quiser trazer para já, né? Um outro também que pelo valor elevado, por estar ainda na Premier League ali, inclusive fazendo gols, né? É o Raul Jimenez, que é um centroavante, né? Lembrando que a Copa do Mundo também será no México. Olha aí, uma boa opção. Depois também tinha o Guido Rodrigues, também a posição do Casemiro, volante cabeça de área, isso aqui tá não tá muito prestigiado ali no West Ham, campeão, né, do mundo com a Argentina, campeão de 2 Copas da América com a Argentina, então assim, era uma outra opção, assim como a Adama Traoré, também por ser um jogador de Premier League, mas por que não, imagina, o malinês, vulgo espanhol, Adama Traoré passando um olhinho no corpo e jogando aqui no futebol brasileiro, poderia acontecer também, né? E aí? Só pra fechar esse vídeo, não falei do Talisca, porque o Talisca já falou que não é o momento de voltar pro Brasil. Não sei quando que o Talisca vai querer voltar pro Brasil. Aí toda janela a gente sabe que é igual o Tevez no Corinthians nas antigas, né? Talisca vai ter o nome dele vinculado com algum clube brasileiro. Enfim, essa é a lista. O que vocês acharam desse time aqui? Quem caberia no seu time? Comenta aqui embaixo, já deixa o like, se inscreve. Lembrando que a gente vai trazer vídeos com mais recorrência aqui nesse canalzinho humilde, tá? Lembrando que eu também tenho um outro canal que é só de tática. Vai estar o link aqui embaixo na descrição. Valeu? É isso e tamo junto.